Olá, meu nome é Natália Guerreiro, sou médica hematologista e do transplante de medula óssea do Instituto de Oncologia do Paraná, o IOP, e do Hospital Erasto Guettmann. Olá, eu sou o Dr. Eduardo Cilhão, sou médico hematologista do Instituto de Oncologia do Paraná e do Hospital Erasto Guettmann. Hoje nós vamos conversar sobre o evento que nós realizamos em outubro, que foi o evento Impact MM. Então, o que é o Impact MM? O Impact MM é um evento chamado International Myeloma Practice Advanced in Clinical Trial, que foi um apoio que a gente recebeu em parceria da Pfizer com o IMF. E o que é o IMF? É o International Myeloma Foundation, que é uma fundação internacional dedicada a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com mieloma através da prevenção e cura, focada nas principais 4 áreas que seriam a pesquisa, educação, apoio e defesa do paciente. Então, como que foi esse processo seletivo? Então, a gente fez um application e aí a gente concorreu e conquistou esse grant, que é esse apoio para poder realizar uma preceptoria com professores internacionais, e eles vieram até nós para a gente fazer essa preceptoria internacional focada em mieloma múltiplo. Para a gente começar, eu gostaria de explicar para vocês o que é mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo é uma doença, é um câncer da medula óssea, que representa aproximadamente 1% das neoplasias e 10% das neoplasias hematológicas. Ele tem algumas características especiais. A gente fala, esse tumor é sanguíneo, esse tumor é sólido. Qual que é a diferença? É a localização dessa neoplasia. A neoplasia hematológica, ela está situada no sangue ou nos tecidos linfáticos. E o tumor sólido, por exemplo, um câncer de mama, é um tumor que tem uma consistência. E o mieloma tem uma característica que ele está no meio termo entre essas duas situações. Ele é um tumor líquido, porque ele se origina na medula óssea, e a célula afetada é o plasmócito, mas ele tem uma predileção para fazer acometimento ósseo. Então, ele tem essa particularidade de estar transitando entre um tumor hematológico e um tumor sólido. No Brasil, desde 1988, nós tivemos um incremento da incidência em torno de 400%. Quer dizer que nós tivemos uma explosão de diagnóstico? Não. Quer dizer que a gente está mais organizado, o diagnóstico agora está mais padronizado e as pessoas estão relatando mais os casos. Então, isso explica esse aumento expressivo na incidência. Nós temos um acometimento de mais de pessoas da raça negra em relação aos pacientes da raça branca, e a média do diagnóstico no mundo e no Brasil, que são muito parecidos, gira em torno dos 65 anos de idade. A gente vai fazer um resumo do que foi o evento e as principais aulas que tivemos nessa preceptoria internacional. Então, a gente começou falando sobre qual que é o tratamento de primeira linha do paciente recém-diagnosticado em mieloma múltiplo. Então, principalmente no cenário brasileiro. Então, como vocês sabem, a gente aqui não tem guidelines nacionais, a gente se baseia muito mais nos guidelines europeus, e o nosso tratamento é liberado conforme a regulação da Anvisa. Então, as novas drogas que vão sendo incorporadas, é a Anvisa que vai liberando, e assim a gente vai organizando o tratamento. Então, a primeira coisa que a gente avalia no paciente de mieloma é se ele é elegível ou não elegível a transplante. E com isso, a gente tem um estudo que foi publicado em apresentação oral o ano passado no ASH, então ASH de 2024, que é um estudo feito por um grupo brasileiro, então a gente sempre valorizando a prata da casa, né? Então, mostrando que realmente as terapias quádruplas, elas têm muito mais benefício do que as terapias triplas. Então, a gente vê ali, como vocês veem no slide, a gente tem, analisando esse pool de estudos que fizeram terapias quádruplas versus as terapias triplas, com principalmente a incorporação do anticorpo antimonoclonal anti-CD38, que é a daratumumab, mostrou ali uma redução na progressão e no risco de morte de 51%. E também uma redução no risco de morte de 40% nos regimes quádruplos. Então, a gente mostrando aí que a gente tem um benefício aí nesses tratamentos de terapia quádrupla, e por isso hoje é o tratamento de primeira linha no cenário do paciente brasileiro, no cenário privado, então pacientes de convênio particulares. Então,
Aí, como a gente vê, a gente segue muito mais esses guidelines europeus e a gente vê, então, as primeiras linhas de tratamentos, que seria o DARA-VRD e o USA-VRD. Então, só para a gente falar assim, rapidamente, sobre os estudos, então esse aqui é o estudo famoso, o estudo Perseus, que liberou, então, o tratamento de terapia quádrupla, então o DARA-VRD, então, a gente usando o anticorpo anti-CD38, o inibidor de proteossoma, o corticoide, né, e o imunomodulador. Então, essa seria a nossa terapia quádrupla. Então, a gente vê que o paciente faz um ciclo de indução, depois ele vai para transplante, faz uma consolidação e segue aí numa manutenção a depender da doença residual positiva ou negativa. Sendo doença residual mínima positiva, seria uma terapia com daratumumab e lenalidomida, e sendo negativa, apenas lenalidomida. Então, aqui a gente mostra que esse estudo já tem um bom follow-up, então mostrando que ele tem uma diferença aí na sobrevida livre de progressão em 48 meses, de 84% versus 67% na terapia tríplice, que seria o VRD. E fizeram uma análise e mostraram que essa sobrevida livre de progressão, fizeram uma análise estatística com uma projeção que daria aí em torno de 17 anos. Então, aí possibilitando talvez uma perspectiva de cura, embora isso ainda já não está tão definido, não é, Eduardo? Mas assim, é uma projeção matemática que os pacientes fazendo o protocolo Perseus viveriam 17 anos em média. Doutora Natália, eu teria aqui uma consideração. Por que uma terapia quádrupla? Qual que é o racional? Exato, então por como a gente mostrou ali nos estudos, e esse estudo aqui foi bem importante, né, que foi inclusive uma apresentação oral no ASH, mostrou que você fazer um anticorpo anti-CD38, um imunomodulador, um inibidor de protessoma e um corticoide, né, a gente teria todos os substratos que a gente pegaria ali tanto na célula quanto na própria gênese ali da doença, e a gente conseguiria inibir esse plasmócito alterado, esse plasmócito clonal. Então, você está dizendo que teria um efeito sinérgico. Exato, ela se potencializa. Exato. E o que mostrou aqui nesse estudo que realmente colocar esse anticorpo de monoclonal anti-CD38, ele faz total diferença, né? Embora a gente ainda não saiba se é importante colocar já na indução, se você usar na manutenção também ele tem o seu valor, né? Então aqui a gente também tem os outros estudos, então o Perseus a gente tem usado mais este ano, lembrando que o ano passado a gente tinha mais a liberação do Cassiopeia, que a única diferença que a gente tinha era que em vez de usar a lenalidomida, a gente usava a talidomida. Então a gente vai ter que há muitos cenários ainda do Brasil, a gente não usa o Perseus, usa o DARA-VTD, que é do estudo Cassiopeia. E mais recentemente, a gente também tem a comparação do outro anticorpo monoclonal, que é o isatuximab, certo? Que pelo esse estudo GMMG-HD7, que também mostrou o benefício na terapia quádrupla, e esse estudo ele é bem importante porque ele faz uma randomização depois que você faz o transplante, então ele faz uma randomização no período de manutenção, mostrando aqui qual que vai ser realmente o benefício da manutenção, quanto tempo que a gente vai precisar fazer essa manutenção. Então esse estudo também vai ser importante para esclarecer um pouquinho mais sobre o tempo de manutenção no tratamento. E por que a gente precisa pensar em manutenção? Porque a gente tem que levar em consideração que nem todo paciente vai precisar fazer tanto tempo de manutenção, né? A gente tem aqueles pacientes com doença residual mínima negativa, que talvez eles não precisem fazer a manutenção até progressão, porque eles estão em doença residual mínima negativa. E lembrando que todo tratamento tem efeitos colaterais, né? A gente tem o risco de tumores secundários, risco de toxicidade hematológica, então nenhum tratamento é inócuo, né? Então é nesse cenário que a gente fica preocupado e é importante esses dados de manutenção. Então aqui mostrando então que para o paciente elegível a transplante a gente tem as primeiras opções são terapias quádruplas e a consolidação com o transplante e depois a manutenção, que aí a gente ainda usa a lenalidomida e no cenário do paciente de alto risco continuar com a manutenção com DARA lenalidomida. E aí a gente vai para os pacientes inelegíveis a transplante. Então, voltei aqui o slide. Então, os pacientes que não se beneficiariam de fazer transplante porque eles têm comorbidades que não possibilitam o transplante,
ou porque eles são muito idosos, né? Então também já não são frágeis e não vão poder fazer o transplante. Então aqui também mostrando que no cenário do paciente idoso também já está bem estabelecido as terapias quádruplas, então terapia quádrupla é para todo mundo, não é só para o paciente elegível a transplante. E a gente vê aqui o primeiro estudo aqui, que foi o estudo Alcione, né, que foi com Dara-VMP, mostrando aí que a gente tem um ganho na sobrevida livre de progressão ali em 83 meses, de 83 meses versus o de sobrevida ali de progressão mediana de tempo de 53 meses, quando a gente compara com o VMP, que seria a terapia tríplice. E aí, mostrando um pouquinho do cenário brasileiro, então esse estudo aqui também foi feito aqui no Brasil, na Latinoamérica também, mostrando que quando você faz o Dara-VMP, que é o Alcione, você tem aí uma sobrevida livre de progressão, conforme a gente vê ali nas curvas, muito mais acentuada do que fazer a terapia, o Standard of Care, né, que é feito na América Latina. Você acha que esse paciente que não é elegível, geralmente a gente se baseia por idade, mas não é o único critério. Se ele deixa de fazer o transplante, ele é prejudicado? Assim, vai depender do paciente. A gente vai falar sobre isso na sequência, que a gente teve uma sessão de transplante, mas assim, hoje o critério é conforme a estratificação de risco do paciente, certo? Então, a gente que ainda não tem um acesso tão fácil a todas as drogas novas, né, principalmente se a gente pensar no cenário de recaída e paciente refratário, e o paciente sendo fit, ele ainda se beneficia de fazer transplante sim. Isso não mudou, a gente vai discutir isso na sequência. Tá. Isso não mudou no cenário brasileiro e também não mudou no cenário mundial. Mas a gente vai ter estudos que estão avaliando isso, quais que são os pacientes que vão se beneficiar do transplante. A gente já vai falar na sequência. Então, voltando aqui para o paciente que é inelegível a transplante, então a gente também tem os outros estudos que mostram, então a gente tem o próprio estudo Cepheus, que ele é o Perseus, só que para o paciente inelegível a transplante. Então a única diferença aqui é que a gente não vai consolidar com o transplante, o paciente segue fazendo o tratamento, aí faz os 6 ciclos de indução e depois ele seguiria para manutenção, certo? Então aí mostrando as possibilidades que a gente tem de tratamentos para o paciente inelegível, o Mayo, o Ross e o Cepheus. Então aqui mostrando, então mais uma vez, esse seria o que a gente tem no cenário de convênio e privados, né, para tratar tanto o paciente elegível quanto inelegível a transplante. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem no SUS para o tratamento de primeira linha no paciente recém-diagnosticado, então com mieloma, porque a gente tem que lembrar que o Brasil a gente tem essas duas realidades, né, 60% da população brasileira aproximadamente usa o Sistema Único de Saúde, usa o SUS, então infelizmente a gente não tem as mesmas drogas liberadas, então a gente lida com 2 cenários. Então no cenário público como que funciona? Então também para as drogas a gente precisa de uma liberação da Anvisa, só que depois dessa liberação da Anvisa também é feita uma análise pública, que são os PCDTs, as Conitecs, que analisam se realmente esse tratamento merece ser incorporado nos tratamentos recorrentes de SUS. Então, esse aqui é o que a gente tem a nossa temporalidade da liberação dos tratamentos de mieloma no mundo. Então, a gente vê lá no início que a gente tem lá o melphalan, 83 o transplante autólogo, né? E a gente vê como que foi indo aqui no Brasil e no SUS, o que a gente tem que as últimas incorporações, realmente a gente está ali com a talidomida e o bortezomib, então a gente pode ver nesse cenário que a gente está atrasado em relação ao que tem no privado, certo? Então, aqui vendo o que a gente tem, então, das drogas que são utilizadas na primeira linha, como a gente já conversou, né, para justamente pegar todos pegar nessa multilinearidade o que a gente vai poder atingir no tratamento de mieloma. Então a gente vê que o bortezomib é liberado, mas ele foi liberado só em 2020 no cenário de SUS. A lenalidomida só está no privado, não está no SUS. E o daratumumab também só está no privado, não está no SUS. Aí o corticoide a gente não menciona porque o corticoide, né, ele é liberado para todos os cenários. Então o que a gente tem para fazer de tratamento no Brasil, no SUS? Então, no que a gente faz na clínica?
na prática clínica. Então, a gente vê se o paciente ele é elegível ou não ao transplante, isso não muda, isso a gente sempre vai fazer para pensar no tratamento, e aí a gente vai fazer regimes baseados em bortezomib. Então, a gente vai, se o paciente for elegível ao transplante, a gente vai fazer VTD ou VCD e vai tentar fazer o transplante o quanto antes. Na prática clínica, principalmente no nosso serviço, né, Eduardo, a gente acaba fazendo 6 ciclos de indução com VTD e a gente prossegue para o transplante. E para o paciente e manutenção a gente também não tem, então porque a gente não tem lenalidomida de manutenção, às vezes a gente segue com uma talidomida de manutenção, ou às vezes no paciente que é mais um alto risco, a gente tenta seguir com bortezomib de manutenção. E para o paciente que é inelegível a transplante, a gente também vai usar drogas baseadas em bortezomib, então vai usar VTD, VCD ou VMP, aí usando uns 8 ciclos, e tentando às vezes fazer uma manutenção e ver o que a gente consegue fazer. Então agora a gente vai entrar no módulo que os professores internacionais deram na nossa preceptoria, eles vieram pessoalmente. Então uma delas é a doutora Natalie Callender, que é da University of Wisconsin, e o outro professor internacional é o Dr. Banod Zakal, da Medical College of Wisconsin. Os dois são hematologistas e transplantadores de longa experiência, participam dos principais estudos e dos guidelines. Inclusive, a doutora Natalie faz muitas vezes o guideline de mieloma do NCCN. Então, a gente vai começar falando sobre esse tratamento de primeira linha em mieloma. Então, na verdade, a gente viu e ficou muito feliz, né, Eduardo, que a gente não tem muita diferença no cenário de privado para os nossos pacientes de tratamento de mieloma múltiplo. Então, a gente vê que lá nos Estados Unidos, eles também usam o Perseus como primeira linha e o ISA, então, o ISA-R, o ISA-VRD também como primeira linha, e também quando eles não têm acesso à lenalidomida, que é muito difícil, porque eles já têm acesso à lenalidomida há muito tempo, eles também usam Cassiopeia, que aí seria o Dara-VTD. Isso no cenário do paciente elegível a transplante. E no paciente inelegível a transplante, eles também estão usando o Cefeus, então que é o Perseus para o paciente inelegível a transplante, então com Dara-VRD. Eles usam os estudos EMROS e o BENEFIT, que são o ISA-VRD, e quando o paciente é mais frágil, então o paciente que não vai suportar fazer uma terapia quádrupla porque ela é mais intensa, eles acabam optando pelo MAIA, que aí é um estudo que foi feito em terapia tríplice. Então, a gente vê que no cenário de privado, a gente não está deixando muito a desejar, a gente consegue tratar os nossos pacientes muito bem. Essa aula ela teve uma importância muito grande, porque a gente pôde estudar com eles os detalhes dos estudos, que isso é muito importante para a gente, né, hematologistas e transplantadores, mas a gente ficou muito tranquilo sabendo que a gente faz o que tem de melhor no mundo. E aí a gente falou sobre o transplante, que foi uma das dúvidas aqui do Dr. Eduardo. Então, será que, já que a gente tem drogas tão boas e está fazendo terapia quádrupla, será que a gente precisa fazer o transplante autólogo? Então, assim, só lembrando um pouquinho do histórico, né? Esse aqui é o primeiro estudo que mostrou ali o benefício do transplante autólogo no cenário aí do mieloma múltiplo, um estudo de 2003, aí vocês vendo como era significativo os pacientes que na terapia intensiva, que seria a terapia com transplante autólogo, mostrando ali um benefício na resposta completa e no alcance da doença residual mínima negativa. Então, mostrando que foi significativo fazer o transplante naquele cenário. E apesar da gente ter novas terapias, a gente vê que nos principais guidelines a gente continua tendo que fazer o transplante. Então, o transplante ele segue no paciente elegível, né? Então, o paciente que é fit e que tem idade para isso. Então, a gente vê que esse aqui é uma atualização agora do IRRA de 2025, mostrando que a gente vai seguir fazendo o transplante. O que tem de diferente é que a gente está avaliando esse paciente melhor. Então, talvez o transplante vale essa discussão. Será que ele é para todo mundo? Todo mundo precisa do transplante? Então, cada vez mais a gente está usando esse algoritmo de ver qual que é o paciente que precisa de transplante. Então, lógico, o paciente que é frágil, esse paciente não vai fazer transplante. Então, a gente vai adequar o tratamento dele conforme o que ele tolera. Então, esse não vai fazer o transplante, certo? Mas o paciente que é fit e que foi considerado intermediário, então o paciente que às vezes tem uma idade
um pouco mais avançada, mas não tem nenhuma comorbidade, então um paciente intermediário, esse a gente vai avaliar um pouquinho melhor. E como que a gente vai avaliar? A gente vai ver se esse paciente, ele é um risco alto, ele é um risco intermediário ou ele é um alto risco, certo? Se ele for um risco alto, independente se quando ele terminar o tratamento de indução, ele tiver qualquer doença residual mínima, se for negativa ou se for positiva, esse é um paciente que vai fazer transplante. Então, alto risco, paciente fit, a gente sempre vai fazer transplante, independente da doença residual mínima depois da indução. O paciente que tiver um risco intermediário, se ele tiver uma doença residual mínima negativa depois da indução, talvez esse paciente possa ser conversado e possa ser um paciente que talvez você não vai transplantar. Mas isso é um conceito bem novo, né? Até porque a gente, para isso, precisa ter uma análise genética por FISH bem importante para poder dizer que esse paciente é um risco padrão, certo? Você usou dois termos várias vezes que eu queria que você esclarecesse um pouco melhor. O que é um paciente considerado fit e o que é doença residual mínima? Então, o paciente considerado fit, no geral, é um paciente. A gente tem um estudo europeu que mostrou que, na verdade, seria o paciente abaixo de 69 anos. Mas, assim, no geral, na prática, a gente acaba usando um paciente aí, idade maior ou igual a menor ou igual a 65 anos, por idade, certo? E o paciente que não tenha nenhuma comorbidade. Então, a gente tem, porque às vezes a gente pode ter um paciente de 50 anos com uma insuficiência cardíaca, uma fração de ejeção de 20%, esse paciente você não vai transplantar, mesmo que ele seja considerado elegível pela idade, a comorbidade dele impede. Então, esse seria o conceito de FIT, certo? E o conceito de doença residual mínima é quando você faz o tratamento de indução, é que a gente pode usar esse conceito em vários momentos no tratamento. Mas aqui, neste cenário, quando você faz o tratamento de indução, então a sua primeira quimioterapia, e aí depois você vai coletar uma medula, certo? E vai coletar eletroforese, imunofixação e vai ver como que foi a resposta desse paciente. Se esse paciente ficou com... Para falar em doença residual mínima, a gente sempre usa o critério a gente tem que estar com imunofixação negativa, eletroforese sem pico monoclonal, e aí a gente vai ver se sobrou alguma coisa de plasmócitos aí, certo? E no transplante, essa doença residual, ela tende a ficar negativa mais facilmente? O transplante tem esse benefício de poder aprofundar a resposta, né? Então, a gente sabe que, às vezes, a gente tem um paciente que vai com independente da doença residual, né? Ele às vezes tem um paciente que vai em very good partial response, então resposta parcial muito boa, e ele entra em resposta completa depois do transplante, certo? Ou às vezes você pode ir com DRM positiva, então você tem ali alguma percentagem de plasmócitos detectáveis na medula, e aí quando você faz o transplante a gente pode negativar, certo? Mas aqui neste conceito ele quer saber essa resposta antes de fazer o transplante. Então, se você tem um risco padrão e você tem uma DRM negativa, então você não tem plasmócitos detectáveis na medula, você pode talvez não fazer esse transplante. Mas aqui no nosso cenário brasileiro isso fica um pouco complicado, porque muitas vezes a gente não consegue fazer o FISH, então lá na indução, né, mesmo no convênio, no público a gente não faz mesmo, e aí você não tem para saber que o seu paciente ele é risco padrão ou não, porque você não fez o FISH, né? E no cenário SUS, que a gente não tem acesso a 4 drogas, você acha que o transplante autólogo ele tem um papel maior? Exato, e aí era o próximo que a gente ia falar na sequência. Então, no cenário de SUS, a gente não tem a terapia quádrupla, então acaba que a gente vai ter, a gente até publicou agora, teve uma apresentação pôster no Oeste justamente falando do nosso cenário, da importância do transplante autólogo no nosso cenário. No SUS, no nosso hospital, o hospital que a gente trabalha é o Erasto, e lá a gente atende muito paciente de SUS, então mostrando que sim, ele tem uma importância boa. A gente vê aqui, tá pequenininho, esse aqui é o pôster, né? Mas a gente vê que o paciente que faz o transplante e aprofunda a resposta, ele tem em 2 anos uma sobrevida global de 91%. Então, mostrando que no paciente, quando principalmente a gente não tem a terapia quádrupla, a gente sim deve continuar fazendo o transplante, certo? Quando o paciente me pergunta se ele deve fazer ou não o transplante, eu
geralmente argumento que o transplante dá uma trégua da doença, porque a gente pensa no mieloma como uma doença que tem uma tendência a recair, Uhum. né? O que você acha desse? A gente ainda não conseguiu estabelecer, né, um critério de cura, certo? Aham, Porque a gente ainda não tem, mas a gente tem, mas a gente tem que lembrar que todos nós que já somos, né, a gente é meio experiente, né, no mieloma, se a gente pensar nos nossos pacientes que estão curados, né, que a gente tem paciente de 10 anos que já fez transplante e que está vivo, uhum, então eu poderia dizer que esse paciente está curado. Então, quando a gente pensa nesses pacientes, quem que são os pacientes que estão curados? São os que fizeram o transplante, não uhum, é? sim, Que estão sim, curados, né? é, Então, quando a gente tem follow-up de paciente de 10 anos, 15 aham, anos sim, já, sim, e os pacientes que estão assim, no geral, são os que fizeram o transplante, é, né? sim, Então, por mais que a gente ainda considere o mieloma múltiplo uma doença crônica, né? Que é isso, uma uhum, doença crônica, o transplante, sim, ele consegue aprofundar e manter o paciente com uma sobrevida livre de progressão maior do que as outras terapias, uhum, certo? Principalmente no cenário SUS. é. Então, hoje, não existe uma medicação que substitui o transplante, apesar de todo o avanço que a gente teve na área. A gente tem, acabou que aqui não tá o slide, mas a gente tem estudos acontecendo. Tem o Midas Trial, que tá, que são estudos que são recentes, né? Então a Uhum, gente ainda vai precisar de um follow-up maior para poder, mas são estudos que vão comparar, que estão comparando isso, né? Entre uhum, você seguir com só em quimioterapia, não fazer a consolidação com transplante, e você fazer a consolidação com transplante. E eles têm mostrado que para o paciente, que é esse cenário aqui, aham, paciente que do risco padrão, né? Então, standard risk, com doença residual mínima negativa depois da indução, talvez você não precise fazer o transplante. uhum, Só que a gente ainda teve uma sessão agora no ASH de 2025 agora, da semana passada, que foi discutido isso e ainda não está isso definido, uhum, nem nos Estados Unidos, né, né, que gosta de que gosta de tentar não fazer transplante, e muito menos para o nosso cenário aqui, porque a é, gente ainda não consegue definir tão bem esse padrão, esse risco padrão, porque a gente não tem tão fácil acesso à uhum. FISH, né? Mas você pensa diferente? Eu acho que o transplante autólogo no Brasil, principalmente no cenário SUS, ele é extremamente importante porque ele supre aquela, parcialmente, né, a falta da quarta droga, né? Sim, a gente diz que É, no SUS o transplante autólogo é a nossa o nosso sim. quádruplo, né? Mas mesmo no cenário de convênio, eu acho que a gente ainda precisa de mais dados, mais estudos para mostrar, né? Uhum, Que de fato a gente não vai precisar do transplante autólogo, mas eu acho que precisa de mais informação. Mas a gente está caminhando para ter essas informações. Eu acho que uhum, não vai ser para todo mundo, a gente vai conseguir estratificar, né? uhum. E aí a gente vai passar então o que que a gente tem para o futuro. Aí o doutor É, Eduardo vai falar sobre o que foi só discutido. comentando um pouco o que a doutora Natália falou, a estratificação de risco no mieloma múltiplo nem sempre ela é fácil, até para as pessoas mais experientes em mieloma múltiplo do mundo. A gente tem o risco citogenético, então tem alterações cromossômicas. A citogenética é um exame artesanal e que ela falha muito em te dar essa resposta, então a gente vai para o FISH. O FISH é um exame que a gente não tem no SUS, até mesmo o paciente do privado tem dificuldade, né, porque é um exame que o paciente tem que pagar e é um exame caro. Então, muitas vezes a gente trata sem saber o risco do paciente. Sim, E também isso não vai interferir muito na nossa abordagem inicial, né? Porque nós não temos um estudo ainda que diga que o paciente de alto risco tenha que ser tratado diferente. Isso tem muita coisa em andamento, mas a gente não tem um guideline nesse sentido, né? Então, resumindo um pouco de tudo isso que a gente falou, o esquema quádruplo ele permanece como o standard que a gente fala, o padrão de tratamento para a maioria dos pacientes. Então, claro, se você tem um idoso frágil, talvez ele não tolere as 4 medicações, ou você tenha que fazer ajuste de dose. Pacientes que em manutenção, existe uma tendência de que o paciente que está tomando lenalidomida e daratumumab, ele vai melhor do que o paciente que está tomando só lenalidomida. Lembrando que esse foi um assunto muito polêmico já. A França, por exemplo, ela faz manutenção com lenalidomida por 2 anos.
Por que eles acham que 2 anos é melhor? Não, porque o governo lá só paga 2 anos. Então, essa é a realidade deles. E o que eu tenho observado de tendência, acho que você pode até me corrigir, é que nós não temos mais um tempo fixo de manutenção. Enquanto o paciente estiver se beneficiando, a orientação é que se mantenha. Ou quando você tem uma DRM negativa e um PET negativo, talvez você se sinta um pouco mais seguro para parar a manutenção. A tendência é seguir via doença residual mínima negativa, né? Uhum. E seguir também de avaliar as outras partes, que você lembrou bem, que não é só doença residual mínima, né? Uhum. Também não é só na medula, tem que ver no corpo, né? Sim. Porque, lembrando que mieloma é uma doença óssea, né? É. Então, tendo tudo isso negativo, e às vezes até estão usando espectrometria de massa, né? Muitas vezes, aí você poderia parar essa manutenção, né? Não precisaria fazer até progressão de doença, né? Paciente de alto risco, ele ainda é uma necessidade não atendida dentro do mieloma múltiplo, então a gente precisa de mais estudos para gerar guideline e orientações melhores, porque cada local trata segundo a sua experiência, né? E a gente tem várias mudanças que estão vindo por aí, que são os anticorpos biespecíficos, triespecíficos e CAR-T-cell, que vão melhorar os resultados na doença, principalmente para os pacientes submetidos a várias linhas de tratamento. Mas aí, no caso, a questão desse seria o que está vindo no futuro é tentar talvez puxar, identificar esse paciente de alto risco para tentar adiantar já para a primeira linha de tratamento o CAR-T e o biespecífico, né? Então, Sim. a gente está tendo estudos, e isso que tem de novo, que os professores, tanto a Nathalie quanto o Bainol, ressaltaram para a gente, que está tendo, que eles estão estudando realmente é tentar estratificar esse paciente em alto risco já no diagnóstico e tentar puxar essas terapias que são usadas para recair em outras linhas, né? Sim. Puxar ali para o cenário de primeira linha. Então, são esses estudos que a gente está aguardando aí, que é o que tem de novo de primeira linha, né? No paciente de alto risco. Eu gosto bastante desse slide porque ele mostra que a tendência do mieloma múltiplo é recaída. Então, quando você começa a propor o primeiro tratamento para o paciente, você já tem que pensar se ele recair, o que vai acontecer na sequência. Então, tem que ter todo esse planejamento. E cada vez que ele recai, ele vai o outro tratamento tende a ser mais intensivo, né? Ele tende a tolerar pior, e nós vamos perdendo pacientes ao longo dessas recaídas. E muito poucos pacientes vão sobreviver, por exemplo, a uma quinta recaída. Então, isso reforça que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode no primeiro tratamento do paciente. Então, agora a gente vai entrar no cenário dos pacientes recaídos refratários, certo? Certo. No SUS, como a doutora Natália falou, aqui no Brasil a gente é muito criativo, porque nós temos poucas drogas. Então, quando o paciente recai, você precisa usar uma coisa que ele não utilizou. Porque se você usar uma coisa que ele já utilizou, provavelmente ele já tem resistência. Porque dentro do mesmo indivíduo, você tem o que a gente chama de subclones, células diferentes do mesmo tumor e com respostas diferentes ao tratamento. Então, você eliminou um clone, fica outro, e esse que é residual é a fonte da próxima recaída. Então, provavelmente ele está resistente àquilo que você já utilizou. Então, aqui a gente tem alguns esquemas que é VTD, VCD, VMP, VD, e a gente ainda no Brasil usa poliquimioterapia, que é a quimioterapia em altas doses, por exemplo, para um paciente que tenha um plasmocitoma. O que é plasmocitoma? Doença fora da medula óssea. Principalmente se for não contígua, não perto do osso, por exemplo, em partes moles. Esse é um paciente de altíssimo risco. Nós não temos drogas no SUS para isso e às vezes a gente recorre ainda à poliquimioterapia. Dificuldades que o paciente tem nessa jornada. Então, a gente tem um artigo turco de 2025 que eles estudaram quais foram as dificuldades que os pacientes encontraram até começar o tratamento. Olha, para vocês terem uma ideia, o paciente teve 220 dias de dor óssea até que alguém achasse que essa dor era significativa e pensasse que aquilo poderia ser um mieloma múltiplo. 73 dias de anemia, até que alguém relacionasse essa anemia com mieloma,
e referendasse o paciente para o hematologista. A disfunção renal ela é muito prevalente no paciente com mieloma múltiplo. Não que eles cheguem todos com insuficiência renal. A insuficiência renal ela está presente, a insuficiência renal que já está instalada, é grave, em 21% dos pacientes, mas 50 uma porcentagem alta dos pacientes já chegam com algum grau de disfunção renal. Isso é muito importante para você avaliar o teu tratamento, evitando as drogas nefrotóxicas e fazendo os ajustes. Mas o que eu queria ressaltar aqui é o quanto o paciente tem de queixa até que alguém pense em mieloma múltiplo. E isso até está presente na própria classe médica. Algumas especialidades elas têm pouco conhecimento dessa patologia, até necessitando que a gente faça mais. Como a gente fez esse curso para hematologista, né, e a gente olha o tanto de coisa que a gente recebeu de informação, imagina o quanto que um clínico geral, um médico de outra especialidade, ele vai se deparar quando ele começa a estudar mieloma múltiplo, que é uma doença tão heterogênea. Daí nós temos duas grandes novidades, que são os anticorpos biespecíficos e o CAR-T-cell, que está tão falado atualmente. Os anticorpos biespecíficos, eles são proteínas que se ligam ao linfócito T, que é o linfócito que é o maestro da nossa imunidade, e uma parte se liga ao tumor. Então, é por isso que ele se chama biespecífico, de dois. Uma parte está ligada ao sistema imunológico e uma parte está ligada ao tumor, e ele faz com que ocorra uma aproximação dos dois, e isso gera como se fosse uma briga. Em inglês, você pode usar o termo enhancer, que é potencializador, porque existe uma teoria de que muitas neoplasias elas surgem por defeitos no sistema imunológico. Então, todo dia nós temos células cancerígenas no corpo. Por que nós não desenvolvemos câncer? Porque o nosso sistema imunológico vai lá, reconhece essa célula e tira da circulação. Quando esse sistema falha, essa célula continua, ela vai se multiplicando e isso vai gerando o câncer, o processo tumoral, né? Então, qual foi a grande sacada? Você usar isso a seu favor, né? Criando um anticorpo biespecífico que ele faz o que o teu sistema imunológico teria que fazer e não fez. Só que comparando com o CAR-T-cell, ele é em menor escala. Não? Então essa briga, eu costumo dizer no consultório que é uma briga pequena. O CAR-T-cell já é uma briga grande, porque ele vai modificar o teu linfócito T, ele vai ser mandado para o exterior, para uma manufatura, e o paciente recebe de novo esse linfócito T manufaturado, que vai, quando é infundido nele de volta, ele vai se ligar ao tumor, sendo muito mais potente do que o anticorpo biespecífico. Só que existe um problema. A logística do CAR-T-cell é complicada. Você não tem acesso ao CAR-T-cell rápido. No Brasil, em torno de uns 3 meses. Sim, e eu acho que vale a pena também dizer quais que são as indicações do CAR-T, né? No paciente que recaído, refratário. Então, eu acho mais fácil dizer qual o paciente que não tem indicação de CAR-T. É o paciente que tem doença em atividade, que tem doença grave, que essa doença não está controlada. Porque o que acontece? Se você infundir essa célula, ela vai ter muita célula para matar e ela não vai dar conta disso. Então, esse paciente ele vai sofrer um procedimento agressivo que vai fazer febre, que pode fazer hipotensão, que pode fazer alteração neurológica e ele não vai se beneficiar do procedimento. E os biespecíficos, eles estão, é o que a gente fala assim, eles estão na prateleira. É mais fácil de ser utilizado e ele pode fazer o que a gente chama de debulking. Ele pode fazer com que o paciente que está grave, que está com uma doença não controlada, seja controlada, que esse paciente entre em remissão e se torne daí elegível a fazer o CAR-T-cell. Ele pode servir como uma ponte, que a gente fala. Só que
como a doutora Natália mesmo comentou, nenhuma terapia ela é inócua, né? Mesmo que eu acho que a gente passou de quimioterapia tradicional, que eram as drogas que a gente comentou, bortezomib, corticoide, daratumumab, para bispecífico e para CAR-T-cell. Os cientistas eles perceberam que o paciente que esse protocolo que a gente está usando de 4 drogas, ele é excelente, né? Se o paciente responde bem, existe uma projeção, como a doutora Natália falou, de que ele pode viver 17 anos, né? Então, quando o paciente ele progride de um esquema como esse, ele é um paciente que a gente chama muito grave. Em geral, ele pode ter uma sobrevida inferior a 6 meses. Então, a gente chama isso de uma necessidade não atendida dentro de mieloma múltiplo, que é o paciente que foi exposto ao anti-CD38, ao inibidor de proteasoma, ao imunomodulador e assim mesmo progrediu. Um paciente que tem muita resistência. Que é o que a gente chama de paciente com alto risco funcional, né? Com alto risco funcional. Porque aí não é o alto risco genético, né? Ele é alto risco porque ele se submeteu a uma terapia e não teve uma boa resposta, né? E o que a gente percebeu? Que nós não tínhamos drogas tradicionais que tratassem bem esse paciente. Por exemplo, um protocolo com carfilzomib e pomalidomida, ele consegue segurar esse paciente por 6 meses. Então, quando foi descoberto bispecífico e CAR-T-cell, é como se surgisse uma luz no fim do túnel, porque esses pacientes eles aumentassem a sua sobrevida e tivesse melhor qualidade de vida. O paciente que recebe, então, o bispecífico, ele pode ter liberação de citoquinas, porque está acontecendo aquela briga que eu comentei com vocês, do sistema imunológico com o tumor. Isso vai liberar substâncias inflamatórias que podem fazer febre, queda de pressão, e às vezes pode até ligar algumas proteínas cerebrais, fazendo demência, alteração cognitiva. Então, são feitos vários testes para ver se o paciente está tendo algum efeito secundário a esse tratamento. Só que agora que a gente já tem mais experiência com essa classe de medicação, nós percebemos que isso não é tão comum com os biespecíficos. Isso que eu falei para vocês de febre, hipotensão, ele é mais comum com o CAR-T-cell. Com bispecífica, a preocupação principal é imunidade, é pegar infecção. Então, é um paciente que tem que estar vacinado, é um paciente que tem que receber antibiótico terapia de profilaxia, né? Então, são cenários diferentes, né? Sim, a gente tem que lembrar que isso foi bastante discutido, porque nessa preceptoria internacional que fizemos, a gente teve esses módulos como workshops, então a gente pôde aproveitar a experiência dos 2 professores internacionais, tanto que lá nos Estados Unidos eles até já estão fazendo essas terapias no caráter ambulatorial. A gente ainda interna os pacientes, mas eles já fazem em caráter ambulatorial, então mostrando que realmente à medida que a gente vai tendo prática clínica, a gente vai conseguindo manejar e vai vendo que realmente são drogas e tratamentos muito possíveis de serem feitos. Lógico, a gente tem que respeitar o tratamento sempre, mas já é possível ser feito no cenário ambulatorial. Aí eu só queria que você comentasse um pouquinho, Eduardo, sobre quais que são o que a gente tem liberado hoje pelo convênio e aprovado, quais são, que eu acho que ficou faltando um pouquinho, o cenário assim, de quais são os pacientes que podem fazer essas terapias que são liberadas, né, são de acesso, né, tanto ao convênio privado. Infelizmente no SUS a gente não tem essa opção, né, para o paciente recaído ou refratário, mas nos pacientes de convênio, o que o paciente precisa ter sido exposto para poder ser candidato a receber essas terapias, certo? Tua pergunta é muito boa. Então, surgiu essa dúvida quando começaram a analisar que os pacientes triplo expostos, eles tinham uma sobrevida muito curta, né? Então, começou a se procurar terapias alternativas à quimioterapia tradicional para preencher esse gap. Então, daí surgiram os biespecíficos, né? São mais acessíveis, o valor, o preço também é muito mais factível de ser feito, de ser liberado pelo convênio. E temos o CAR-T-cell ali na outra ponta,
que consegue dar nós já temos tempos de estudo do CARTCEL que 1/3 dos pacientes viveu mais de 5 anos. Então, algumas pessoas interrogam se o CARTCEL pode ser curativo, né? Porque tem mais de 5 anos e nenhuma evidência e eram pacientes politratados, né? Sim, e aí quando você quer dizer o triplo exposto, seria exatamente o que é esse triplo exposto, só para a gente esclarecer. É o paciente que foi tratado com imunomodulador, tipo lenalidomida, o mais comum, né? Uhum. Inibidor de proteasoma e um anti-CD38. Uhum. Que aí seria o daratumumab, isatuximab, Isso. inibidor de proteasoma, É, o bortezomib, né? O isso. carfizomib, né? Então Então, seriam os ele fez um pacientes. tratamento muito bom, que é Uhum. aquilo que você comentou, que pode chegar a uma sobrevida até de 17 anos, e ele recai pós isso. Então, ele é um paciente potencialmente muito grave. Sim. Então, aí esses são o que a gente tem hoje liberado no cenário de saúde privada, né? Uhum. Seriam as indicações, tanto do CAR-T quanto do biespecífico, Uhum. certo? Nós temos 3 biespecíficos no Uhum. Brasil, né? Teclistamab, talquetamab e ouratanab. Cada um deles com as suas particularidades, né? A bula diz que sugere que você interne o paciente para fazer escalonamento Sim. de dose. A gente E teve cuidar também da síndrome de liberação de citocinas, né, e tudo. observar o paciente de Sim. perto. Embora isso já está mudando, né, então a gente já tem informação que nos Estados Unidos eles já fazem ambulatorial, não precisa internar, mas isso é uma coisa que a gente ainda é obrigado a fazer, mas conforme os estudos vão surgindo, a gente vai adquirindo prática, Uhum. e a preceptoria serviu para isso também, né, Sim. para a gente aprender que não necessariamente em pouco tempo, acho que a gente também não vai precisar ficar internando esses pacientes. Lembrando que a preceptoria também foi multidisciplinar, então a gente teve enfermagem, farmacêuticas, então outros profissionais da saúde participando da preceptoria e também aprendendo com a gente, né? Um grande medo dessas terapias é o sintoma neurológico, né? Então, a gente participou de vários estudos no Erasto Gettner com biespecíficos e a gente teve uma suspeita de uma alteração, um ICANS que a gente fala, que é uma alteração neurológica que não se confirmou. A gente não consegue dizer se foi realmente da medicação, mas ela é muito mais prevalente no CARTCEL. Então, por isso que o CARTCEL ele tem que estar muito bem indicado. E eu tenho particularmente comigo que ele não é para todo mundo. Né? Isso a gente ainda vai precisar de mais estudos, né? Não está tão definido. Definir exatamente qual que é o paciente que se beneficia de qual terapia. Só que a gente também tem que lembrar que a questão do biespecíficos que eles são tratamentos de uso contínuo, né? Então a gente ainda estão vindo estudos de uso limitado, né? Mas eles são de uso contínuo e o CAR-T, por outro lado, é um tratamento que você faz uma vez e depois não precisa fazer outro tratamento, né? Então, você faz aquele momento CAR-T e depois não precisa mais. Eu acho que a gente ainda vai aprender mais quais que são os pacientes para cada cenário, mas o importante é que a gente tenha todas essas opções e que elas estão liberadas no Brasil, né? Então, qual que é o CAR-T que a gente tem liberado aqui, doutor Eduardo, no Brasil? Anti-BCMA, né? Que é o antígeno o alvo mais comum, né? Sim. Então, mas isso é um cenário, acho que a gente está com um cenário bom no Brasil porque a gente tem acesso a essas terapias, você não concorda? Sim. Então. E também existe CARTCEL feito por universidades, né? Sim. Que estão querendo fazer para o sistema público. A gente não tem nada ainda muito consistente, mas saber que existe essa preocupação de oferecer para o SUS também, né? Sim. Então, o objetivo foi fazer um resumo do que a gente viu na preceptoria e a gente viu que a gente sim tem acesso a muitas terapias, a gente tem um gap, infelizmente, no cenário de SUS, mas a gente é muito criativo, então a gente tenta se adaptar e tenta fazer o que tem de melhor. E lembrando que a importância também da pesquisa clínica, porque a pesquisa clínica possibilita que os pacientes que não teriam acesso a algumas drogas tenham acesso a essas drogas. E
a gente conseguiu revisar e aprender mais sim. detalhes sobre os estudos e a parte prática, principalmente do manejo dos biespecíficos, e aí traz uma luz de que talvez a gente possa fazer esses biespecíficos num cenário ambulatorial, em pouco tempo talvez, e também está surgindo estudos mostrando que vão ser terapias finitas, então acho que o paciente também não vai precisar ficar fazendo continuamente, e a gente também aguarda esse refinamento de o que vai ser para cada paciente, né? Então, acho que a preceptoria foi ótima, traz sempre dúvidas e sempre é bom, porque são as dúvidas que instigam a gente a estudar mais, né? Não dá para dizer que está tudo resolvido do mieloma múltiplo, mas eu acho que a gente está num bom caminho aqui no Brasil. O que você acha, doutor Eduardo? Então, meu último comentário, eu queria dizer que nos anos 2000, quando surgiu o bortezomib, a sobrevida de um paciente com mieloma era de 2 anos. Sim. Então, uma doença que era terrível, né? E hoje, não vou te dizer que facilmente, mas é muito comum que um paciente viva mais de 10 anos. Para mim, isso é uma revolução. Exato. Né? Então, é uma doença que eu sou muito otimista atualmente. Já fui muito pessimista, mas hoje sou bastante otimista e acho que cada vez vai melhorar mais. Sim. Então tá bom. Muito obrigada aí. Obrigado pela atenção. Pela atenção. Até mais.